Olá, eu sou Kayoko Takeda e neste vídeo eu quero ajudar você que quer saber mais sobre o mundo dos alimentos probióticos e fermentados, mas não sabe por onde começar. Eu vou te dar informações simples e importantes e ainda vou te ensinar uma receita super fácil para você começar a cuidar da sua saúde do jeito certo. Mas antes de começarmos, eu gostaria de pedir que você se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com alguém que esteja precisando deste conhecimento. Bom, se você chegou até aqui com dúvidas sobre o porquê dessa febre dos alimentos probióticos e fermentados, eu te explico. O nosso corpo tem mais bactérias do que células. Essas bactérias têm um papel importante para a nossa saúde como um todo, porque eles vivem no nosso corpo e colaboram na promoção da nossa saúde. E principalmente no nosso intestino temos muitas bactérias e precisamos muito que as bactérias benéficas sejam em maior número e em maior diversidade. As bactérias ruins, elas desregulam o intestino, excretam toxinas que podem ir para a corrente sanguínea e prejudicam as funções do intestino, inflamam o nosso organismo. E as bactérias boas, os benefícios são imensos, regulam o nosso intestino, melhoram a digestão e captação de nutrientes pelo nosso organismo, reduzem a possibilidade de inflamação e sintomas associados à inflamação do estômago e intestino. Previne o câncer intestinal, contribui também com a melhora do nosso humor, apetite, ter um sono de qualidade e bem-estar geral. E os alimentos probióticos têm o poder de povoar o seu intestino de boas bactérias e por isso elas devem ser consumidas diariamente. Para quem é e não é indicado? É indicado para pessoas de todas as idades, desde que estes alimentos sejam preparados com cuidado e corretamente e sejam consumidos com cuidado, na quantidade correta e com regularidade. Por isso eu recomendo duas coisas. Primeiro, prefira fermentados probióticos e caseiros, principalmente que são ricos em diversidade de micro-organismos probióticos e que serão feitos por você seguindo as regras de segurança alimentar. E segundo, sempre consulte seu médico, pois apesar dos probióticos serem alimentos naturais, existem algumas poucas contraindicações, como por exemplo, pessoas que usam medicamentos que mexem com o nosso sistema imunológico, está em algum tratamento específico ou crianças que têm sistema imunológico comprometido. Agora vamos para a receita, melhor parte do vídeo. Eu vou te ensinar a fazer uma receita muito fácil que você vai poder fazer hoje mesmo na sua casa. É uma receita para iniciantes. Vamos fazer um Rejuvelac. Rejuvelac é conhecido como elixir da juventude. O Rejuvelac ajuda na digestão, melhora a imunidade, contribui com a destruição das bactérias nocivas do organismo, é fonte de vitaminas e minerais, tem ação detoxificante e previne o envelhecimento precoce. O Rejuvelac é uma bebida probiótica feita a partir da germinação e fermentação de diferentes grãos, sementes ou cereais. Por exemplo, trigo, linhaça, quinoa, chia, milho de pipoca, lentilha, centeio, aveia, painço. Seja qual for o grão escolhido, o processo é o mesmo. Basta seguir as duas etapas. Nesta fermentação, não precisamos ter a matriz de bactérias e leveduras como o kefir e o kombucha. E mesmo assim, são muito ricas em lactobacilos e leveduras potencialmente probióticas. As duas etapas são a germinação e a fermentação espontânea. O Rejuvelac pode ser consumido puro, com limão, ou usado no preparo de sucos com frutas ou sucos verdes, e os grãos depois podem ser servidos como salada, massa caseira, pães, bolos, ou pode até bater e fazer um leite vegetal. Outra vantagem desta bebida probiótica
é que não precisa colocar nem sal e nem açúcar no seu preparo. Então é ótimo para qualquer pessoa. Você pode começar consumindo meio copo do Rejuvelac por uma semana e aumentar para 1 copo diariamente. Hoje tenho Rejuvelac de quinoa e feijão moyashi. Alguns grãos como a chia, linhaça, quinoa, painço já ficam prontos em 24 a 30 horas. Nas primeiras 8 horas ela reidrata, depois das segundas 8 horas elas apontam o broto em um fiapo que é a raiz e depois começa a fermentação. No caso do feijão moyashi, foi demolhado por 8 horas, drenado por 8 horas, é o período em que ela germinou, e depois fermentado por mais 24 a 48 horas. Hoje eu tenho o Rejuvelac de quinoa e eu tenho outro, o Rejuvelac de feijão moyashi. Esse Rejuvelac de grãos que são menores, são miúdos, eles ficam prontos em 24 a 30 horas, já fermentado. E esse que é de feijão maior, grãos de trigo, no caso aqui o feijão moyashi, ela germina super rápido, mas ele leva um pouco mais de tempo. Então este já está pronto, nós vamos coar. O Rejuvelac de grãos miúdos, então quando eu coloco no demolho, já aquela água do demolho, ele continua aqui já com o Rejuvelac pronto, porque ela germina rápido, ao mesmo tempo praticamente, no caso da linhaça, assim, ela já solta o biquinho e depois solta um fiapinho que é a raiz. Então você não vai conseguir ver muito o biquinho da germinação. Mesma coisa esse que é quinoa, ele germina muito rápido e não dá esse tempo de a gente distinguir o tempo que ele começa a germinação e também quando começa a fermentação já liga em seguida. Em 24 a 30 horas fica pronto o Rejuvelac. É uma fermentação espontânea. Aqui agora dá pra gente ver, fica os fiapinhos, que isso aí na verdade eram as raízes. O Rejuvelac ele tem um sabor bem suave. Esse daqui já é a segunda prensa, já fez a primeira fermentação, eu já recolhi e daí enxágua os grãos e coloca nova água. E essa então é a segunda fermentação, vou provar. Ele não é azedo, tem uma leve acidez, ele já fermentou mais que 24 horas e tem um sabor característico de fermentação de grãos. E é gostoso, não é ruim não, muito bom. Eu posso tomar ele puro ou posso colocar um limão, tanto faz. Agora, este que é do feijão moyashi, eu escolhi o feijão moyashi porque ele germina muito rápido. Nós devemos dar preferência aos grãos orgânicos. Esse grão, como o moyashi, normalmente é usado para brotar. Então, eu deixei 8 horas na água, depois eu escorri essa água. Aqui vou colher esse líquido. Também não tem um sabor forte, é muito bom, é muito fácil de fazer, não exige nada de especial, assim. Todos os utensílios você tem na sua casa. Agora eu vou mostrar como que eu começaria, no caso como esse de um grão que precisa esperar germinar. Esse daqui é uma lentilha vermelha que chama. Essa lentilha, ela também brota muito fácil, muito rápido. Aqui ele está na peneira, porque eu já dei uma lavada com a água de torneira mesmo. Tirei o pó, né? E agora vamos colocar aqui. Ele não vai precisar de 8 horas no demolho, umas 2 horas é suficiente. E vamos supor que ele já ficou 2 horas, tá bem? Vamos pôr água. Ficou no demolho 2 horas. E agora eu vou drenar esse líquido e vou esperar a germinação. Então, tá 2 horas no demolho. Vou escorrer.
E aí eu escorro toda a água e eu vou colocar aqui dentro desta vasilha que tem furinhos e vou deixar assim inclinado para que ela germine. Ela vai ventilar, vai ter circulação de ar que vai entrar aqui pela boca do vidro e vai passar pelos grãos que já estão demolhados e ele vai germinar. Quando você vir que todos eles estão com brotinho já, que ele está já germinando, que esteja com 2, 3 milímetros do biquinho dele, então você já pode colocar mais água. Aí você vai colocar mais água aqui e fermentar. Normalmente usamos uma quantia do grão e 5 vezes mais de água. Tá? Aqui eu usei 3 colheres de sopa, que vai dar em torno de 50 a 60 gramas, né? Então eu vou colocar 250 de água, 5 vezes mais. E esses grãos que são maiores, eles podem ter essa fermentação até 3 vezes, chamamos de 3 prensas. E depois disso, esses grãos eles vão estar, como esse no caso, já passou por 2 fermentações. Esse grão ele está muito macio. Muito macio. Aí é muito fácil fazer uma saladinha dela, escorre bem, tira essas casquinhas, né? E fazer salada com um pouco de cebola, azeite, sal, vinagre, fica muito bom. Se quiser bater, fazer leite vegetal, pessoas gostam também de fazer leite vegetal, fica muito bom. Então é muito fácil de fazer esse probiótico, super simples e tem o seu valor, né? Ele é um probiótico tão saudável quanto outros. Esta foi a receita de Rejuvelac, uma bebida probiótica e rejuvenescedora. Eu quero te agradecer por ter assistido ao vídeo até o final e se você gostou, aperte o botão de gostei logo abaixo para que este vídeo chegue a mais pessoas. Espero ter te ajudado a dar o primeiro passo rumo ao novo mundo dos alimentos saborosos e saudáveis. E se você quer aprender ainda mais sobre eles e ainda aprender muitas e muitas receitas de probióticos com legumes, frutas e verduras, eu te convido a conhecer o meu livro digital A Cura pelos Fermentados. Ele é um guia completo com mais de 70 receitas, onde você aprenderá a preparar, armazenar e consumir corretamente os seus probióticos para colher os benefícios desses alimentos, independente de sua idade. Para adquiri-lo, basta tocar no link que está na descrição deste vídeo ou no primeiro comentário. Muito obrigada por ter assistido e se tiver alguma dúvida ou sugestão, comente abaixo. Muito obrigada e nos veremos no próximo vídeo.